Olá, oitavos anos, Escola Professora Sabina, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde, todo mundo em paz, né? Se Deus quiser. Então, pessoal, meu nome é Mixon, sou professor de Educação Física, estou aqui para mais uma aula, tá? Quero começar a aula ressaltando aí a questão com vocês em relação às devolutivas e atividades. Quem ainda falta entregar atividade, temos até o dia 29 para colocar tudo em dia, até o dia 29 de junho para colocar tudo em dia. Então, coloquem as atividades em dia, não deixem aglomerar, não deixem acumular atividades, né? É engraçado a gente falar de aglomeração, né? Então, não deixem acumular atividade, né? Em relação à demora, tá certo? Porque aí eu quero, à medida do possível, não passar a recuperação para vocês. A recuperação vai gerar muito em torno disso, dessa questão das atividades, tá bom? Então, por isso, esse tempo um pouquinho maior para que vocês tenham essa flexibilidade de entregar, porque a gente entende as dificuldades de vocês. Sabe, um momento vocês podem ter ou não ter o celular no momento, ou não ter acesso à internet, então, para facilitar tudo isso, tá certo, pessoal? Então, sobre a nossa avaliação, semana passada, acredito que tenha sido tranquila, eu ainda não corrigi, ainda não dei uma olhada, mas espero que tenha sido bem tranquila essa questão das atividades, tá certo? Espero que todo mundo tenha tirado uma ótima nota. Em relação ao projeto Educação Saudável, vai valer pontuações extras, então vai valer pontuações extras em relação à média final, tá bom? Então, o professor Raniel passou semana passada, essa semana, dia 30, semana, ó, esse mês, finalzinho do mês, do dia 30 de junho, vocês terão um encontro comigo no projeto Educação Saudável. E a cada mês que vai passando, vai ser um professor diferente da nossa rede municipal, de ensino. Então, dia 30 eu vou trabalhar com vocês a saúde alimentar. Convidei um amigo meu que se formou comigo em educação física, hoje ele é nutricionista e policial militar de Goiás. O meu amigo Alisson vai estar presente na minha aula, na gravação da minha aula. A gente vai comentar com vocês aí sobre educação saudável, vai ser bem divertido, e eu vou passar um meu desafio para vocês, e eu vou querer prolongar até mais ou menos o dia 2 de julho, aí para que vocês entreguem e ganhem, então, essas pontuações. Então, a média vai atrasar um pouquinho, mas a gente vai conseguir fechar aí tudo. Ah, amigo, só vamos trabalhar 2 dias nas férias e tal, trabalhar, né? Vamos estudar 2 dias nas férias, mas, pessoal, vai valer a pena, vai ser divertido, tá bom? Vai valer a pena. Não vai machucar ninguém em relação a isso, tá bom? Pessoal, outra preocupação minha é em relação ao feriado da semana que vem. Semana que vem teremos um feriado dia 9, feriado em memória do doutor Wellington Landim, né? Dia 9, foi deputado, né? Acabou falecendo aí, né? E tem essa data em memória, né? No dia 9. Então não teremos aula, né? Retornaremos, eu estou aqui com o olho baixo aqui, o outro alto, porque estou olhando meu calendário aqui. Então, dia 16 voltaremos. Mas vocês não serão prejudicados em relação ao conteúdo, porque eu vou passar tudo que vocês precisam e ninguém vai ser prejudicado. Então, hoje nós temos a nossa aula, dia 16 retornaremos com a nossa próxima aula, e eu fico na dependência aí da gestão estar fechando essa questão das datas em relação à avaliação global. Se será dia 23 ou se será a nossa avaliação da educação física no dia 30, né? Aí vai ser a mesma coisa desse mês que passou, na semana passada, mais conhecido como semana passada também, que a gente trabalhou 2 momentos, né? Então, estou à espera disso para repassar para vocês, né? Em relação à nossa disciplina. Lembrando que nós temos aí avaliação parcial vale 10, avaliação global mais 10 e as atividades 10. 30 pontos divide por 3. Vocês têm um ponto de participação, todo mundo que tem participação tem um ponto, e vocês têm pontinhos extras, 2 ou 3 pontos extras, ainda vou definir aí, em relação ao projeto de educação saudável. Então, podemos ter aí 13 ou 14 pontos disponibilizados durante o bimestre. Então, dá ter uma gordura boa aí. Tem os medalhas de honra, que tem uma pontuação um pouquinho mais, né? Ou meio, ou um ponto aí.
também vai acumular nessa pontuação, a pontuação é sua e vai acumulando, né? Você vai ganhando uma gordurinha extremamente saudável, né? Aí em relação à inteligência de vocês, né? Então, pontos dados, pontos concluídos, explicados, tá certo? Espero que qualquer dúvida pode entrar em contato, que eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje, conteúdo novo, iremos falar sobre voleibol, tá certo? Vou contar um pouquinho da história do voleibol para vocês, vôlei de quadra, hoje. Então, vou contar um pouquinho da história de como se originou, sobre o jogo, regras básicas, fundamentos e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Voleibol. A gente vai comentar sobre esse esporte. Jogo que mexe não só com o físico, mas também com o raciocínio lógico. Ou seja, o voleibol, para quem assiste, para quem tem o hábito de assistir, ele é bem rápido, né? Ele é bem dinâmico, principalmente o jogo feminino. Tem vários ralis onde a bola quase não cai, então o poder de decisão de raciocínio lógico, ele tem que ser mais rápido. O jogo dos homens, ele é mais agressivo, onde não tem tanto rally, porque a força dos homens, ela é um pouquinho maior, é maior, né, a força, e aí a bola cai mais rápido, né? Então, o poder de decisão e raciocínio dentro do vôlei, tanto para homem como tanto para os homens como para as mulheres, tem que ser muito rápido para decidir uma jogada, também para defender uma jogada. É aquela coisa que eu tinha um professor que dizia muito isso: fecha o olho e vai, né? Toma a decisão e vai, né? Que, como ele dizia para mim. Então, é um jogo de raciocínio além de trabalhar do físico, raciocínio lógico, rápido, além de trabalhar com o físico. Pontos de interrogação e dúvida: voleibol ou vôlei? Qual seria a palavra correta que eu devo usar? As duas. Não tem uma determinação em relação a uma divisão dessa palavra. As duas palavras têm o mesmo significado, que é de voleio. Ou seja, a bola no ar faz um voleio que vai e vem o tempo inteiro, que a gente vai ver isso na nossa aula hoje. Então você pode chamar de vôlei, só que vôlei a gente tem que separar. Existe o vôlei de praia, que a gente também vai comentar na nossa próxima aula. Existe o vôlei de quadra. Normalmente o vôlei de quadra é chamado de voleibol, mas o significado ele é o mesmo. Então, se você quiser usar vôlei, vôlei de quadra e vôlei de praia, para separar. Senão você diz assim, eu vou jogar um vôlei ali. E a pessoa fica querendo saber que vôlei é esse. Então, vôlei de quadra e vôlei de praia. Mas também é muito usada a questão assim, vôlei de quadra, voleibol, vôlei de praia, vôlei de praia, né? Então tem essa separação, né? Aprendi pelo menos mais ou menos assim, né? Mas sem essa separação. Mas o significado ele é o mesmo, tá, pessoal? É de voleio por cima, tá? Bola que passa por cima, faz um voleio, tá bom? Então, vamos lá para nossa aula. Origens do voleibol. Em 1891, na ACM, Associação Cristã de Moços, que tem em todo o mundo, tá, pessoal? É uma instituição cristã que tem no mundo inteiro, tá bom? Ela tem no Brasil, ela tem nos Estados Unidos, ela tem na Europa, na Ásia, enfim, na África, em todos os lugares. Então, a ACM da cidade de Springfield, para quem assistir aí agora falhou na mente aqui, aquele desenho que tem um Bart Simpson, ou os Simpsons, né? Agora eu lembrei. Os Simpsons vai lembrar dessa cidade, né? Os Simpsons são lá de Springfield. Então, a ACM da cidade de Springfield, nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, Estados Unidos, foi criado o basquetebol pelo professor James Naismith. Aí você vai me perguntar o que é que o basquetebol tem a ver com vôlei. Você vai entender daqui a pouco. O basquetebol, ou seja, foi criado o basquetebol lá em Springfield, né, em 1891. O basquetebol se popularizou rapidamente, ganhando vários adeptos no país. Ou seja, nos Estados Unidos, o basquetebol é o esporte mais praticado por lá. É um esporte da maioria negra e tudo mais, então teve uma popularidade principalmente nos bairros mais marginalizados. O basquete se tornou muito popular nos Estados Unidos, tendo vários adeptos. Contudo, os homens mais velhos com idade entre 40 e 50 anos achavam o esporte muito violento, devido à grande quantidade de contato físico que é característico do basquete e que achavam
que acabavam ocasionando em lesões, em muitas lesões. Então, o que que acontecia, pessoal? A ACM, deixa eu só voltar um pouquinho aqui nos meus slides. A ACM era o quê? A ACM, além de uma associação cristã, ela tinha um departamento de atividade física, onde as pessoas iam após o trabalho iam lá rezar e tudo mais, e distrair também essa questão desse psicológico, de distrair um pouco no departamento de atividade física. Lá tinha os profissionais da área da atividade física tinham a responsabilidade de criar esportes que pudessem fazer com que as pessoas tivessem um momento de lazer, de socialização e de distração para melhorar a questão psicológica de cada um. Essa tinha essa preocupação. Então, criaram o basquete, criaram o vôlei, criaram outros esportes que tiveram envolvimento dentro da Associação Cristã de Moços, né? E o basquete foi uma dessas criações, não é uma dessas criações. Só que com isso o basquete era um esporte que era o seguinte: no tempo de inverno era muito praticado, porque como fazia muito frio, eles praticavam para poder sentir, esquentar um pouquinho, né? Só que o basquete tinha muito contato físico e acabou se tornando violento. Aquelas pessoas entre 40 e 50 anos, ou seja, pessoas de meia idade, já não achavam o esporte muito legal, porque tinha que trabalhar e tinha sua vida no decorrer do dia. E aí, machucando, perdia o emprego e tudo mais. Então, havia muita desistência em relação à procura do basquete, principalmente pela meia-idade, por conta dessas excessos de contusões, que ocasionava até no mercado de trabalho, que afetava o mercado de trabalho com muito desemprego. Porque quem é que quer um funcionário doente? Né? Ninguém quer um funcionário que tenha algum tipo de doença, que não consiga render no seu emprego. Então, quando acontecia alguma lesão, que isso afetava diretamente no seu emprego, as pessoas eram demitidas. Então, se via a necessidade de criar um esporte novo, que é onde a gente vai chegar agora. Por esse motivo, em 1895, o pastor Lawrence Hinder pediu a William George Morgan, diretor do Departamento de Atividade Física da ACM, da cidade de Holyoke, nos Estados Unidos, no mesmo estado de Massachusetts, né, nos Estados Unidos, que desenvolvesse um jogo para ser praticado pelos associados, com idade média entre 40 e 50 anos de idade, dentro dos ginásios. Ou seja, por conta das lesões, em outras cidades, pediu para se criar. Como o basquete foi criado em uma cidade, seria sem graça criar outro esporte para competir com o basquete. Então, 4 anos depois, se criou o vôlei em outra cidade, né, para que viesse essa popularidade e tudo mais. Aí você vai me perguntar, mas professor, a galera que não gostava de jogar basquete lá em Springfield, como é que fazia? Tinha que se locomover para outra cidade, Holyoke. Esses nomes em inglês acabam com minha aula, né? Minha linguagem é um trava-língua danado aqui. Mas me perdoem aí, eu vou tentar não travar tanto a minha língua. Mas se tinha essa questão, né? Nessa necessidade de cuidar também do corpo e da saúde do pessoal que praticava associação, né? Que ia lá para a associação. Inspirado no basquete e no tênis, esportes já bastante populares entre os norte-americanos, Morgan apresentou em dezembro de 1895 um jogo de rebater, cujo objetivo era enviar a bola de encontro à quadra do adversário, por cima da rede, e o nomeou de Mintonete. Morgan criou o esporte para que as pessoas de todas as idades pudessem jogar com o mínimo de contato físico para evitar lesões, ou seja, não tinha contato físico, na verdade, né? Não tinha contato físico. Eram e também não tinha limite de jogador, tá, pessoal? Ele usou um pouquinho do tênis de quadra, do tênis de quadra, de saibro que era jogado. Ele pegou a rede lá do tênis. Então, o vôlei ainda não tinha sido criado. Ele pegou a rede do tênis e a bola de basquete. Aí você imagina, para quem conhece os esportes, a diferença, né? Ele pegou a rede do tênis e a bola do basquete. E não separou, não tinha limite de pessoas. Ele queria usar todo mundo para todo mundo brincar e se divertir. Ou seja, ele
tinha ali um espaço, onde se tinha 22 pessoas, ele separou 11 de um lado, 11 do outro. Se tinha 40 pessoas, ele separou 20 de um lado e 20 do outro. O basquete era da mesma forma. Não se tinha ainda essa regra de 5 de cada lado. Era sempre o total de pessoas que tinha, ele separava. Então, muitas vezes tinha 60 jogadores, 30 de um lado, 30 do outro. E aí ele iniciou com essa questão do vôlei. Era a rede do tênis, mais a bola de basquete. Bola de basquete extremamente pesada para o esporte. Apenas em agosto de 1896, o professor Alfred chamou a atenção para a curvatura e o efeito que a bola fazia ao ser tocado, sugerindo o nome do jogo fosse substituído de mitonete por voleibol, já que a bola permanecia em constante voleio sobre a rede. A questão de mitonete não se tem uma questão histórica em relação a essa palavra. Então, fico devendo aí essa questão dessa criação do mitonete. Mas o Alfred, o professor Albert, ele acabou vendo que a bola fazia um voleio, né, de ida e de volta, e pediu para que colocasse o nome de voleibol, por conta do voleio, né, da bola. Quando o voleibol foi criado, não havia número limite de jogadores em cada time, desde que houvesse a mesma quantidade dos dois lados. Os jogadores deveriam realizar um rodízio de modo a garantir passagem de todos na zona de saque, ou seja, o rodízio já é característico desde a origem do voleibol, no sentido horário. E as posições não tinha porque não tinha limite de jogador. O objetivo era passar a bola sobre a rede, fazendo com que ela toque o chão dentro das linhas da quadra adversária e evitar que eles façam o mesmo. E o tamanho da quadra, professor? O tamanho da quadra era o tamanho que coubesse o pessoal. Então, ia diminuindo de acordo com o total de pessoas e aumentando também de acordo com o total de pessoas. Como era jogado esse vôlei? O jogo era disputado em 9 pontos, em uma quadra de medida de 15 metros de comprimento por 7 metros de largura. Ou seja, aqui já a gente já dá um salto bem legal na questão da história. A princípio não se tinha medidas, agora já passa a ter. Não se tem esse dado histórico de quando se entra essa questão das medidas. Mas, a princípio, quando ele foi criado, não se tinha uma medida específica. Era limitada ali, até porque, para você já colocar aí, se tinha 30 pessoas, 15 de cada lado, no espaço de 15 metros, aí a gente divide esse espaço aí de 15 metros no meio, vai dar uma faixa aí de um espaço bem limitado para 15 pessoas, né? Então já não dava um espaço muito legal. A rede tinha aproximadamente 1,98 m de altura, né, em metros, né? Inicialmente, na questão da bola, a gente vê aqui a questão da bola. Essa bola aqui, pessoal, já é depois da bola de basquete. Ele manda fazer uma bola específica do vôlei. Só que a bola continua pesada, porque ela é de couro. Então ainda machucava a mão do pessoal. Diferente da bola atual, né? Que é milímetros mais leve, né? Inicialmente, tentou-se jogar vôlei com a bola de basquete, que se mostrou muito pesada. Utilizou-se a câmera de ar da bola de basquete para o jogo, mas a câmera se tornou muito leve. Até Morgan encomendar para uma fabricante uma bola de couro com a câmara de ar de borracha, com as medidas semelhantes às que são utilizadas hoje em dia. Mas mesmo assim, com a bola de couro, a bola ainda machucava o braço do pessoal ainda. Popularização do voleibol. Entre os fatores primordiais para a popularização do voleibol ao redor do mundo, as principais são a prática nas inúmeras associações ACMs espalhadas pelo mundo, ou seja, que nem eu falei lá no começo, a Associação Cristã de Moços, elas são espalhadas pelo mundo inteiro. E também o fato dos soldados americanos praticarem voleibol em seus momentos de folga durante a Primeira Guerra Mundial. Então, os americanos que iam para a guerra acabavam nos países em que tinha a guerra praticando, se distraindo um pouquinho com o vôlei. Muitos deles levavam ali para se distrair violão, bola e tudo mais, e nas concentrações acabavam tendo um momento de divertimento. E o vôlei era um desses esportes
como o basquete, o tênis e muitos outros, né? Mas o vôlei se popularizou mais por isso, tornando conhecido, né, em países europeus que, após a guerra, adotaram o vôlei em seus clubes e escolas. É bem legal em relação a isso, pessoal, essa questão dos soldados americanos, porque eles, nas regiões em que tinha as bases de guerra americana, eles jogavam vôlei nos períodos ali que tinha ali uma folguinha ali, e tinha a galera que morava naquele lugar, né? Então, o pessoal do próprio país que eles invadiam ali, né? Para tomar território, por conta da guerra. Então, eles acabavam convidando para jogar. E aí, quando acabava a guerra, que os americanos foram embora, acabavam deixando algumas lembranças. Dentro dessas lembranças, deixavam lá sempre uma bola de vôlei, uma rede, e aí o pessoal começava a adotar isso como esporte, né? Então foi divulgando muito em questão disso também. Na chegada do vôlei à América do Sul, né? Todo mundo sabe que o Brasil vive aqui na América do Sul, questão de geografia, né? Então, beleza, então vamos lá. Na América do Sul, o primeiro país a conhecer o voleibol foi o Peru em 1910, onde foi o primeiro país a receber uma partida, através de uma missão governamental que tinha a finalidade de organizar a educação primária no país, ou seja, vieram aí duas pessoas, o Joseph e na verdade, com o mesmo nome, né? Então, vamos pegar o sobrenome deles, né? Joseph Lockey e Joseph McKnight, né? Dois professores norte-americanos que lideraram o programa de reformas em instituições educacionais no Peru. O objetivo era o quê? Chegar à América do Sul, uma nova metodologia de ensino e de educação para implantar aqui na América do Sul. Tudo que é novo, a galera quer implantar em algum lugar, né? Então trouxeram, souberam que os americanos tinham uma nova metodologia de ensino. Dentro dessas novas metodologias vinha com um esporte novo para ser difundido, divulgado, na verdade. Então trouxeram dois professores que vieram com uma bola de voleibol e aí implantaram nas escolas primárias, lá no ensino fundamental 1, né? Vamos levar em consideração aqui no Brejo Santo, né? Nas escolas de educação infantil. E ali foram divulgando o esporte e fazendo com que o esporte crescesse nas escolas, para as crianças, né? É muito difícil, pessoal, a gente implantar alguma coisa para adultos. Então a gente tenta implantar ali para a criançada ali, a criançada do infantil, do ensino infantil, para que vá se desenvolvendo, eles vão crescendo e vão ganhando gosto pela coisa, tá certo? O voleibol no Brasil, após ser introduzido no Uruguai, então do Peru vai para o Uruguai e do Uruguai chega no Brasil em 1911, onde registrou a primeira partida de vôlei no Colégio Marista, lá em Pernambuco, em Recife, em 1911. Um ano mais tarde, o jogo fazia parte das atividades regulares da ACM em São Paulo, Associação Cristã, lá em São Paulo, certo? Com a popularização do esporte e crescimento em todo o mundo, nasce a necessidade de ter uma instituição que padronizasse a sua prática, fazendo com que ela fosse jogada da mesma forma em todos os continentes. Então, se tem a necessidade de criar uma federação que crie regras e que tenha necessidade de criar limites para que todo mundo pratique o mesmo esporte com as mesmas medidas, com a mesma bola, usando o mesmo material. Em 1946, cria-se a Federação Internacional de Voleibol, com a finalidade de fazer isso, né, de enquadrar o vôlei numa só regra. Quadra de jogo, no ano seguinte à criação da Federação Internacional, há mudanças no tamanho da quadra de jogo, que passa a medir 18 metros deixa eu pegar aqui o meu mouse aqui, mas o desenho é bem claro, tá? 18 metros de comprimento por 9 de largura, ou seja, a quadra ela já aumenta um pouquinho e limita essa questão, essa necessidade de 6 jogadores de cada lado, né? E aí são criadas linhas, né? Que aqui na parte de fundo 6 metros, na zona de ataque, zona de defesa 6 metros, zona de ataque 3 metros, rede para homens, então já tem uma rede regularizada só para vôlei, né, com espaços, se coloca uma antena para limitar o espaço da quadra dentro da rede, a altura, antes homens e mulheres jogavam com a rede numa altura só,
Hoje em dia é separado, mulheres têm uma altura específica de 2,24 m, homens têm uma altura específica de 2,43 m. Então se tem toda uma modificação no estilo de jogo e no estilo da quadra, para adaptar melhor a vários grupos. Então, é um esporte bem legal que quando cria a federação já tem uma preocupação, olha, essas medidas são legais para mulheres jogar, essas medidas são legais para os homens jogar. Apesar da quadra ter a mesma medida, na rede tem uma diferencinha entre homens e mulheres, tá bom? O rodízio, que já vem desde o nascimento do vôlei, a gente lembra que as posições são de 1 a 6, né? Então se limita, a partir da criação da Federação Internacional, se limita a 6 pessoas por lado. Então meu mouse sumiu, pronto, apareceu aqui agora. Então se limita a 6 pessoas por lado. Então se tem as posições, quando a gente ensina para educação infantil ou para lá para o comecinho, quando a gente inicia, da iniciação do vôlei, a gente ensina as posições, então a gente coloca um numeral no chão e para ensinar onde cada um vai ficar na sua zona, cada um vai defender. O rodízio de saque, ele é sempre na posição 1 e começa sempre no sentido horário. As posições são no sentido anti-horário, tá bom? Dentro da quadra de jogo. Vamos lá. Posições. Pessoal, a gente sabe que no vôlei, ela tem as posições pré-determinadas de cada objetivo. A gente sabe que tem um esquema 6-0, tem um 5-1, tem um 4-2, enfim, tem vários esquemas táticos aí. Mas a nossa aula ela é bem básica em relação a isso. Aprofundamentos a gente sempre faz nas aulas práticas, que infelizmente a gente ainda não está tendo. Mas aqui dá uma ideia da posição 6-0, que é essa posição que eu apresentei para vocês aqui, é a posição 6 jogadores na quadra, 6-0, dá uma dinâmica de como é o posicionamento de cada atleta. Aqui tem um nomezinho, tá, pessoal? Porque eu tirei de um time e aí não tem nada a ver, tá? O que vale para nós é o que está em negrito. Então, posição 1 equivale sempre ao levantador. O levantador é sempre aquele responsável por organizar as jogadas de ataque, com levantamentos ou com jogadas criativas para enganar o adversário e organizar o ataque, tá bom? Para quem? Para as ponteiras, que são as pontas, que são as atacantes, tá certo? Que tem como objetivo fazer esse impulso para arrancar aqui. Aí você lembra que aqui é sempre a posição 2, 3 e 4, né? Então o levantador fica sempre na posição 3, com a função de organizar para as ponteiras que estão na posição 2 e 3, 2 e 4, perdão. Temos a central, que fica aqui na posição 6, a central que tem a obrigatoriedade de defender, né? Atacar quando for preciso, mas sempre defender. A gente sabe que no vôlei moderno hoje, todo mundo tem o objetivo de atacar tirando o líbero, né? Mas que é uma posição criada em 1998, mas todos têm o objetivo de atacar e também de defender. Então temos aqui a central, fica lá na posição 6, se a gente voltar aqui, opa, voltar aqui, central está aqui na posição 6. Levantador e as ponteiras, tá bom? Temos a oposta, que é a 4, está sempre oposto à posição que está em diagonal, tá certo? Sempre oposto ao diagonal. Então, as opostas estão sempre atrás das ponteiras, digamos assim, posição 1 e posição 5. E temos os líberos, que são aquele pessoal que não tem liberdade de entrar e sair na quadra e substituir sem parar o jogo. Os outros, todos têm obrigatoriedade, se for substituído, de parar o jogo. O líbero entra e sai a hora que quer. O líbero também tem outra função importante, só de defender e organizar a jogada de ataque. Então, o líbero ele sempre fica nessa parte aqui do fundo da quadra, que é a zona de defesa, tá bom? Posição criada em 1998, a partir de 98. Então, antes de 98, se você encontrar algum registro de jogo de vôlei, você nunca vai ver o líbero jogando. Nasce a partir de 98. Regras básicas do voleibol. Jogam 12 jogadoras, entre elas 6 titulares e 6 reservas, ou 6 de um lado da quadra ou 6 do outro. Também 6 de cada lado, né? Acabei de comentar. Entre eles, há um líbero que pode apenas defender ou receber bolas. Os jogadores deverão lançar a bola no campo adversário com apenas 3 toques.
Então você tem até 3 toques para tocar na bola. O toque na rede é permitido apenas se o gesto não interferir no andamento do jogo. Se interferir alguma coisa no jogo, se o juiz perceber que aquele toque na rede foi de forma voluntária, ele pode dar o ponto para o time adversário. Porém, é proibido tocar na borda superior da rede. Caso aconteça, o ponto vai para a equipe adversária. É permitido defender com os membros inferiores, ou seja, vem uma bola que é muito difícil de pegar com a mão. Se o jogador quiser voar e pegar com o pé, ele pode jogar tranquilamente, não batendo no chão, tranquilo. Ele pode defender e atacar com os pés. Bom, a posição de líbero tem como função recepcionar e defender. Surge a partir de 1998. Nesses anos de 1998 também começa a ser testado uma nova regra de contagem de ponto, o rally ponto, rally pelo ponto, né? Que é aquela disputa que se tem pelo ponto. No sistema, cada disputa da bola vale um ponto, ou seja, a bola caiu, vale um ponto. E aí o jogo prossegue. Esse é o rally ponto. Diferente do que ocorria anteriormente, e quem recebia o saque e vencia o rally ganhava a vantagem e o direito de sacar, porém não marcava o ponto. Era o seguinte, pessoal, depois eu vou colocar para vocês 2 jogos, um atual e um mais antigo, e vocês vão perceber muito isso. Hoje em dia a bola caiu no chão é ponto, antigamente não. Meu time vai sacar contra o seu, eu saco aqui, a bola cai no chão, era vantagem minha. Na verdade é o seguinte, a gente tá ali no rally, eu fui, dei um ataque, a bola caiu no chão, vantagem. Então era uma vantagem. Eu ia, eu ia para o saque, mas não ganhava o ponto. Eu ganhava o ponto se caso eu já colocasse a bola no chão, a partir desse próximo saque, aí eu ganhava um ponto. Ou seja, precisava a bola cair 2 vezes para ganhar um ponto, certo? Ou seja, num rally, eu ia lá, atacava, a bola caía no chão. Eu ganhava o direito do saque. Eu vou sacar, aí naquele momento do saque o jogo acontece, aí meu time vai e coloca a bola no chão da sua quadra. Aí 2 movimentos eu ganho um ponto. A partir de cada saque eu ganhava um ponto. Cada vez que a bola caísse na sua quadra era um ponto. Mas aí, professor, se eu por acaso num saque seu, meu time colocasse a bola na sua quadra, no chão da sua quadra, era vantagem sua. Aí cortava, né? Ali, aí era vantagem sua. Aí você inicia a partir daí o processo de todo ponto. Ou seja, o jogo era mais ruim, não tinha tanta dinâmica, o jogo demorava muito a acabar, o jogo tinha 6, 7 horas de jogo. Hoje em dia não, hoje em dia a bola caiu no chão, independente de quem for sacar, é ponto. E aí o jogo fica mais dinâmico. Isso deixava o jogo muito mais longo com essa questão da vantagem e dificultava as transmissões de partidas de TV, gerando menos lucros para os envolvidos. Ou seja, cada jogo tem um lucro, cada jogo ganha. Hoje em dia o esporte traz muito dinheiro, principalmente para as redes de televisão. E um jogo gerado com vantagem, como acontecia antes, não era muito lucrativo, porque não sabia a hora que o jogo ia acabar. Hoje em dia você tem uma noção mais ou menos de que hora que acaba o jogo, e o jogo ganha mais dinâmica e mais rapidez, ganhando mais audiência e se tornando melhor o jogo, né? Eu mesmo eu passei a acompanhar mais o vôlei, né? Eu era criança em 98, e aí eu já acompanho o vôlei a partir dessa nova contagem de pontos. Então, acho o vôlei mais legal por isso, por conta dessa disputa. Antigamente a bola era vantagem, já assisti alguns jogos assim, era vantagem, o time nem ligava tanto, vamos recuperar daqui a pouco e tal. Hoje em dia não, caiu no chão é ponto, e você tem que se recuperar logo. Então tem muito isso. Popularização do vôlei no Brasil. Em 1983, foi registrado o recorde mundial de público no jogo Brasil e União Soviética. União Soviética é a antiga Rússia, que aí a partir de 92, isso é parte da história. Eu acho que vocês já devem ter visto isso ou vão ver isso na história. Antes tinha a União Soviética, que era a URSS, União da República Socialista Soviética, né? Hoje em dia, a partir de 92, virou Rússia, né? E a Rússia acabou perdendo alguns países ali, e então se acabou
a União Soviética e virou Rússia. Então, Brasil e União Soviética, no estádio do Maracanã, né, foi registrado 95 mil pessoas. É o maior público até hoje de um jogo de voleibol, onde o Brasil ganhou por 3-1. Com as medalhas de ouro nas medalhas olímpicas e títulos mundiais, colocaram o vôlei como o segundo esporte mais querido pelos brasileiros, após o futebol. O futebol ainda é o esporte mais popular, e sendo referência mundial em termos de títulos e estilo de jogo. Então, a nossa seleção brasileira, tanto a masculina como a feminina, a masculina é tricampeã olímpica, e a masculina é tricampeã olímpica e a feminina bicampeã olímpica, né? Quase foi tricampeã olímpica. Então, são as maiores favoritas para essas Olimpíadas atuais que vão acontecer esse ano, tanto a masculina como a feminina, e são favoritas para toda disputa que vai acontecer a nível mundial. Então, o nosso voleibol também é favorito em qualquer competição e é referência de estilo de jogo. Bernardinho, por exemplo, treinador bicampeão olímpico com a seleção masculina, ele foi convidado agora para treinar a seleção francesa, até por conta disso, né? A seleção francesa também é uma potência no vôlei, chamar um treinador brasileiro para treinar a sua seleção, por conta disso também, por conta do nosso estilo de jogo, nosso estilo de jogo, nossa preparação, que é muito melhor do que a das outras seleções, tá bom? Respeitando as outras seleções, lógico. Pontuação de jogo no voleibol. A partida é dividida em 3 sets de 25 pontos, ou seja, quem fez 3 sets, 3-0, ganhou a partida, certo? Caso a equipe ganhe 2 sets e outra ganhe 1 set, fazendo 2-1, pode prolongar a partida para mais 1 set, fazendo 3-1, ou mais 2 sets, dependendo da partida, né? Até que uma equipe vença 3 sets. Aí acabou o jogo, tá certo? Acaba o jogo a partir do momento que a equipe vence 3 sets, independente de como vai se constituir essa questão dos sets. O tie-break, sem vantagem, um tie-break é um quinto set de desempate, ou seja, se a equipe ganhou um, a outra ganhou outro, 1-1. A outra equipe ganhou um e ganhou outro set, faz 2-2. Então precisa de mais um set que se chama tie-break. 4 sets conta como 25 pontos. Acaba o set, a equipe que fizer 25 pontos primeiros. Mas esses 25 pontos a equipe tem que ter mais 2 pontos na frente, né? Tem que ter 2 pontos à frente. Se por acaso a equipe faz 25 pontos e a outra tem 24, essa equipe tem que fazer 26 para ganhar a partida. Então, tem que ter essas determinações de regra. O tie-break ele só chega a 15 pontos. Também tem essa questão de 2 pontos a mais. Então, cada ponto é conquistado a partir do saque até o primeiro erro de uma das duas equipes. Ganha o set de desempate a equipe que atingir primeiro os 15 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos em relação a outra equipe. Ou seja, se a equipe chegar a 15 e a outra com 14, ganha se fizer o 16. Então pode chegar a 15-15, aí tem que fazer 2 pontos de diferença para vencer a partida, tá certo? Então, fundamentos do voleibol, tanto masculino como feminino. Temos o saque. O saque é usado para início de cada jogada. Temos o saque por baixo, que é mais conhecido como saque copinho, que é esse saque aqui, que vocês não vão ver de jeito nenhum no voleibol de alto rendimento. Vão ver mais no esporte amador, né? E tem o saque cortada, que é o saque por cima, que é o que mais acontece. Pode ser feito com um salto ou pode ser feito sem um salto, tá bom? Temos a manchete, que é esse movimento aqui de defesa, também de ataque. É feito com as mãos unidas e os braços estendidos, tá bom? As mãos unidas aqui, tá? Igual o Serginho e a Jaqueline tá fazendo aqui. Tá aqui, da Jaqueline dá para ver melhor as mãos aqui. Eu acho que vocês veem o meu mouse aqui passando também. Ó, braços estendidos da Jaqueline e a mão feita aqui. Tem gente que coloca esse dedão aqui para fora, é muito perigoso. Aliás, os dedos indicadores para frente, fazendo um movimento mais ou menos assim. É muito perigoso porque no momento que você for passar no chão da quadra, você pode quebrar o dedo. Então, o movimento certo é esse que o Jaqueline e o Serginho estão fazendo aqui. Tá?
As pernas devem estar flexionadas na linha dos ombros para facilitar o impulso. Então, no momento que vai dar a manchete, tem que ter um impulso para jogar a bola para cima. É um dos fundamentos. O bloqueio é outro fundamento que foi utilizado, que passou a ser utilizado atualmente, a partir dos anos 2000. Os jogadores de linha podem defender a rede para que a bola não passe para o seu campo. Ou seja, é um fundamento já utilizado agora há pouco, a partir dos anos 2000. Né? É um movimento de bloqueio, feito em duplas, individual ou em trios. Tá bom? Toque ou levantar. Né? O levantador empurra a bola para cima, empurra a bola acima da cabeça para que o atacante corte para o outro lado. Ou seja, movimento específico do levantador, mas qualquer um outro jogador pode fazer esse auxílio, tá certo? O levantador está lá para isso, mas é um movimento não só específico do levantador, mas de qualquer um outro. Pode levantar a bola para que os ponteiros ou o pessoal de defesa possa vir atacar, menos o líbero. O corte é feito com rapidez para acertar em cheio o solo do adversário sem chance de defesa. Ou seja, o levantador levanta, os ponteiros ou qualquer um outro jogador faz a cortada. Né? O objetivo é atingir o solo para fazer o ponto. Certo? Então vamos lá. Fundamentos encerrados, vamos para a nossa atividade de hoje. A atividade de hoje, pessoal, eu pensei em falar sobre datas, eu pensei em várias circunstâncias. Assistam essa aula com atenção, porque a gente tem nossa avaliação e pode até cair, mas aí, como vocês têm disponível a aula, facilita muito para vocês. Então, pensei de uma forma diferente a atividade de hoje, de uma forma menos estressante para vocês. Então, pensei o seguinte: qual o jogador ou jogadora que mais te chama a atenção ou que você é fã no vôlei? Ou seja, essa atividade não é só para aqueles que são apaixonados pelo vôlei, mas para você que também nunca assistiu ou não gosta, pesquisar e ver um jogador que seja marcante e que te faça conhecer melhor o esporte, né? Então, sobre isso, sobre o jogador, diga o que esse jogador tem que te faz gostar do voleibol. Ou seja, eu gosto do voleibol por conta do Ricardinho, porque ele tem uma técnica mais apurada, ele tem, ou seja, você vai tentar encontrar, além de você que gosta, você vai citar o nome e já vai responder essas questões com tranquilidade. Você que não gosta, não tem tanta intimidade com o esporte, vai meio que te forçar a fazer uma pesquisa sobre algum jogador que hoje é o fera do momento. Professor, pode ser brasileiro ou pode ser qualquer um outro de outro país, pode ser qualquer um do mundo. Você vai escolher aí o jogador e vai falar sobre ele. Fale sobre esse jogador, a carreira, a posição, time que ele joga e demais curiosidades. O que te chama a atenção no jogador ou jogadora, tá certo? Olha só, pessoal, eu passei a gostar do vôlei por conta desses 4 jogadores. Tem mais jogadores, lógico, mas Giba, para mim, foi o melhor dos 4. Para mim, aqui, são sensacionais. Giba, Fabi, Serginho, Paula Pequeno, não são da época de vocês já são mais atuais. Vocês já são hoje do Bruninho, né, das meninas da Jaqueline, dos outros. Mas, para mim, o voleibol só tinha sentido a partir do momento que tinha um desses 4 na quadra. O Giba, tradicional, o Galvão Bueno, o Giba neles, para mim, o melhor jogador de todos. Serginho, fera também, aposentou aí nas últimas Olimpíadas. Fabi também, grande líbera, participou das conquistas femininas. E Paula Pequeno, que já é um pouquinho mais antiga que a Fabi, mas é uma da mesma geração. Para mim, são grandes jogadores. Passei a gostar do vôlei por causa deles. E passei a assistir por causa deles. Aposentaram, o professor não assiste mais, são todos aposentados, tá, pessoal? Aqui Paula é a única que joga vôlei de praia hoje. Já tem mais de 40 anos aí. Se aposentaram. O professor então não assiste mais? Assiste, né, tudo bem, como um profissional de educação física. Gosto de ver o que é que tem de atual e de regras para passar para vocês, mas não torço mais como era antes. Não tenho mais aquela mesma paixão como era antes. Quando o vôlei era jogado por eles, eu achava mais legal. A seleção do Giba foi a que mais me marcou, porque tinha Gustavo, se até escalar a seleção titular, que era Serginho, Gustavo, Nauber,
Giovanni, e aí vai a galera, né? Giba e Ricardinho, e aí vai, né? Naubert e todo mundo, né? Maurício, e vai a galera aí que foi campeão olímpica, bicampeão olímpica e todo mundo que veio. Essa seleção atual não sei escalar, mas tem aí uma galera que eu gosto muito também, mas não acompanho tanto como acompanhar. Acompanho como profissional, para passar para vocês. Mas essa seleção aqui do Giba, aí o Giba tinha uma jogada específica, onde ele vinha da linha de fundo e pulava mais que 3 metros, além dele pular acima da altura da rede. Então aí era terrível, e eu gostava muito de assistir. A seleção da Fabi e da Paula Pequeno tinha Leila, tinha Virna, tinha Fabiana Heller, tinha muitas outras meninas, mas era a seleção atual que a Fabi ainda chegou a atuar como bicampeã olímpica, também era muito boa, mas eu assistia mais por conta desses quatro. Então, tem 4 jogadores aqui que eu dividi para vocês, que eu gostava muito, e aí vocês vão fazer a atividade de vocês. No caderno de vocês, vocês vão colocar lá. O que me chama no vôlei é esse jogador ou essa jogadora. Né? Até porque a seleção masculina equivale entre a feminina, entre força de títulos, não dá para a gente separar uma da outra. São 2 seleções muito fortes. Eu acho que é um dos únicos esportes que nós temos onde o masculino e o feminino são força top de linha aí no esporte mundial, né? Então, qual joga então acaba tendo muitos ídolos. Então, jogador ou jogadora, né, que te chama a atenção. Diga qual é o jogador que você gosta ou jogadora e você vai falar sobre tudo em relação a esse jogador. O que te fez gostar do esporte a partir desse jogador ou jogadora. Se você não gosta do vôlei, você vai pesquisar aí qual é o fera do momento. Se você não é tão íntimo do vôlei, você, não é que eu não gosto, mas eu não acompanho, você também vai pesquisar e vai procurar. Tá bom, oitavo ano? Então pesquisa aí e responde, manda lá no Google Sala de Aula, qualquer dúvida pode entrar em contato, tá certo? Pessoal, no mais, qualquer dúvida entre em contato, estou à disposição. Às vezes eu demoro a responder, eu peço desculpas por isso. É porque são várias turmas e você tem que ficar ligado aí nas dúvidas de todo mundo. E são vários alunos também, tá certo? No Sabina, por exemplo, cada turma de oitavo tem aí, em média 30 alunos, né? Então, 5 turmas de 30 alunos é muita gente para tirar dúvida durante o dia. Então, me peçam, quero que vocês me desculpem em relação a isso, peço desculpas a vocês pela demora em responder, mas à medida do possível eu vou respondendo a todos durante o dia e dando oportunidade de um tempo mais prolongado para entregar essas atividades, tá bom? Qualquer dúvida pode entrar em contato, qualquer dificuldade entre em contato também, não fique com dúvida, e se tiver dificuldade de entregar a atividade, entre em contato. Se caso você não consegue entregar pelo Google Sala de Aula, manda no meu PV aqui que eu recebo também, tá bom? Então, no mais, estou à disposição. Qualquer dúvida, entre aí em contato. Não fique com dúvida, não saia com dúvida. Estou aqui para isso, para tirar as dúvidas de vocês, esclarecer tudo em relação à disciplina. Deixo para vocês aí um forte abraço. Tomem muito cuidado em relação ao Covid, ainda está aí. Tome cuidado de si e dos seus familiares e dos seus colegas e de quem você gosta, tá bom? Abraço para vocês, saúde e felicidades. Até mais, pessoal. Valeu. Abraço para todo mundo.